Oi. Bom, então, continuando essa aula sobre magnetismo, nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre cálculo do campo magnético. Bom, é importante frisar que até então a gente calculou o campo magnético de cargas pontiformes. Cargas pontiformes não é bem uma situação próxima do que nós temos em laboratório. Em laboratório, na verdade, o que nós temos são condutores no qual as cargas estão fluindo por ele. E esse fluxo de cargas nos condutores, ela varia ponto a ponto do condutor, tanto em magnitude como em direção. E assim como na eletricidade, convém introduzir uma função densidade para descrever esse fluxo de cargas em condutores. E no caso do magnetismo, essa função é chamada de função densidade de corrente. Bom, na verdade eu estou falando isso como uma introdução. A nossa situação nessa videoaula vai tratar algo mais específico, de interesse prático, que é quando esse condutor ele tem o formato de um fio. Nesse caso, o fluxo de cargas nesse condutor ele pode ser descrito simplesmente pelo conceito que a gente já viu, que é o conceito de corrente elétrica. E esse aparato, esse fio condutor percorrido por corrente elétrica, é o que a gente chama de circuito elétrico. Então, que na verdade nós veremos nessa videoaula é como calcular o campo magnético de circuitos elétricos. Então, o sumário dessa sequência de videoaulas é o seguinte. Primeiro, falarei da força sobre um condutor de corrente, onde chegaremos à expressão da força magnética sobre um condutor na presença de um campo magnético. Bom, em seguida, discutirei a lei de Biot-Savart, que fala da força entre dois circuitos percorridos por corrente. Também utilizaremos a lei de Biot-Savart para fazer algumas aplicações de cálculo do campo magnético de condutores de corrente. Esse método basicamente um método de integração direta. Em seguida, discutiremos o fluxo magnético, que ao contrário do fluxo elétrico, ele não tem aplicação no cálculo do campo magnético. E por fim, discutiremos a lei de Ampère, que além de ser uma lei fundamental do magnetismo, essa sim pode ser utilizada para o cálculo do campo magnético de uma maneira mais simples do que o método de integração direta. Então, vou iniciar falando de força sobre um condutor de corrente. Quando o fio condutor for percorrido por uma corrente, na presença de um campo magnético, sofrerá uma força resultante das forças que atuam sobre as partículas. Seja um fio condutor de seção reta A e comprimento L, percorrido por uma corrente I, então aqui eu tenho esse fio condutor de seção reta A, comprimento dele é L, e ele está percorrido por uma corrente I, que é basicamente o fluxo de cargas através da superfície A durante um certo intervalo de tempo. Essas cargas elas estão com a velocidade V. Essa velocidade é conhecida como velocidade de migração. Na verdade, a velocidade de migração é uma média da velocidade dessas cargas. Bom, então durante esse intervalo que eu estou chamando de dt, essas cargas elas vão percorrer uma distância, que é basicamente a velocidade vezes o intervalo de tempo. E essa distância percorrida eu estou chamando de dl, onde esse dl é um vetor e a gente chama de elemento do condutor e o sentido dele é o sentido da corrente elétrica. Como eu disse, se o fio condutor estiver no campo magnético B, a força magnética sobre o elemento de carga dQ, ela será dada então como sendo essa força, que é uma força ainda pequenininha, é o produto desse elemento de carga pelo produto vetorial da velocidade de migração desse elemento de carga pelo campo magnético externo.
Lembrando que esse V, essa velocidade de migração, tem a ver com esse deslocamento dl aqui, de modo que a gente pode escrever o V como sendo o elemento do condutor, dl, dividido pelo intervalo de tempo, dt. E aí substituindo, né, o V por essa expressão, né, dl dt, então obtemos essa nova expressão aqui. Bom, note que, na verdade, apesar de eu estar escrevendo aqui dt e dl, né, eu ainda não tomei o limite, né, ainda é um delta. Então, como eu não tomei o limite, quando o ΔT tende a zero, então isso aqui é apenas uma razão entre dois números. Eu posso passar esse dt para debaixo do dq. Então fica dq dt vezes o dl. Agora sim eu posso tomar o limite. Quando eu tomo o limite de dq dt, a gente obtém justamente a corrente, né, que é a taxa de variação da carga em relação ao tempo. Então, onde tem dq dt, eu posso escrever como sendo a corrente, e aí eu obtenho a força sobre um elemento do condutor como sendo a corrente elétrica que está percorrendo esse elemento do condutor, vezes, né, o elemento do condutor, o elemento de comprimento do condutor, né, o produto vetorial desse elemento pelo campo magnético atuando sobre esse elemento. Bom, e a força sobre todo o segmento condutor? Então, a força sobre todo o segmento do condutor é a soma das diversas contribuições dF, né? Ou seja, é a integral. Então, a força sobre um segmento de um fio condutor é simplesmente dada então, como a integral da corrente que percorre esse fio condutor vezes o produto vetorial do elemento do condutor pelo campo magnético. Bom, essa expressão para a força sobre um segmento de um fio condutor, ela possui algumas características. Bom, a primeira, como na magnetostática a corrente elétrica é constante, logo podemos tirar essa corrente da integral e a expressão da força ela fica um pouco mais simples. Se além da corrente for constante, o campo magnético também é constante em todo o espaço, então podemos também tirar o campo magnético da integral. Então fica apenas a integral de dl vetor. E a integral de dl é o L vetor. Então a expressão da força magnética ela fica ainda mais simples. Bom, se além do campo for constante, ainda o circuito é fechado, então essa integral de dl ela vira uma integral fechada, no caminho fechado, né? E a integral de dl ao longo de um caminho fechado é zero. Assim, a força magnética sobre um circuito fechado, na presença de um campo magnético constante, ela é zero. Agora eu vou falar da lei de Biot e Savart. Bom, a fim de chegar nessa lei, eu ilustro aqui uma situação onde eu tenho dois circuitos elétricos. Bom, o circuito C1 ele está sendo percorrido por uma corrente I1. E um circuito fechado C2 está sendo percorrido por uma corrente I2. Bom, no circuito C1 eu tenho um elemento de condutor, que eu estou chamando de dl1, que está localizado pelo vetor R1. E no circuito C2 eu tenho um elemento de condutor, que eu estou chamando de dl2, que está localizado pelo vetor R2. E a distância entre esses dois elementos é dado pelo vetor R21, ou seja, R21 é R2 menos R1. Bom, então a generalização dos resultados anteriores, né? Os resultados anteriores são os resultados envolvendo cargas pontuais, né? Força magnética entre cargas pontuais. Então a generalização dos resultados anteriores para dois circuitos então é dada por essa expressão. Então essa expressão aqui ela dá a força do elemento de condutor do circuito 1 sobre um elemento de condutor do circuito 2. E essa força eu estou chamando de um dF21.
Então, essa expressão diz que essa força ela é proporcional ao produto das correntes entre os dois circuitos, inversamente proporcional à distância ao quadrado entre esses dois elementos de condutores desses dois circuitos, né, e proporcional ao produto vetorial do elemento do condutor do circuito 2 por um outro produto vetorial envolvendo um elemento do condutor do circuito 1 por esse versor aqui, que é um versor que aponta na mesma direção que o vetor R21, ou seja, esse R21 chapéu, ele é R2 menos R1 dividido pelo módulo dele. Bom, então essa é a expressão da força entre dois elementos de condutores dos circuitos. Se eu quiser a expressão da força do elemento de condutor do circuito 1 sobre todo o circuito 2, eu tenho que integrar ao longo do C2. E se eu quiser a expressão da força de todo o circuito 1 sobre todo o circuito 2, eu também teria que integrar ao longo de C1. Então a expressão da força entre dois circuitos, ou melhor, do circuito 1 sobre o circuito 2, que eu estou chamando de F21, então é essa expressão integrada, né, uma integral ao longo de um caminho fechado, C2, e uma integral ao longo do caminho fechado, C1. Bom, então essa é a expressão geral para a força de um condutor 1 sobre um condutor 2. Eu lembro a vocês que eu comentei que a força magnética ela não necessariamente respeita a terceira lei de Newton. Contudo, pode-se mostrar que a expressão geral para a força entre dois circuitos não viola a terceira lei de Newton. Então esse é um caso particular em que realmente a força magnética ela não vai violar a terceira lei de Newton. Ou seja, as forças entre os circuitos 1 e 2 elas formam um par ação-reação. Como vimos, né, para a corrente em fios condutores, a força magnética em um circuito fechado, estou chamando de F21, ela é dada como a corrente, né, que percorre esse circuito, que eu estou chamando de I2, vezes a integral fechada ao longo desse circuito, C2, a integral do produto vetorial do elemento do condutor, que eu estou chamando de DL2, pelo campo magnético externo. Comparando essa expressão com a outra equação para o F21, essa expressão aqui, né, para o F21, nós podemos ver que elas são iguais desde que eu chame essa parte aqui em vermelho de B. Então, fazendo isso, eu concluo que o B, né, que é o campo magnético, então ele é dado por essa expressão aqui. Então, essa é a expressão do campo magnético devido a um circuito C1 em um ponto do espaço R2. Bom, eu posso tirar a integral e escrever essa expressão na forma diferencial. Então, escrevendo ela na forma diferencial, ela fica dessa forma. Então, esse campo agora é um campo infinitesimal devido a um elemento de condutor. E eu também aproveitei e retirei os ', né? Então, R2 eu chamei simplesmente de R, que é um ponto qualquer no espaço. O R1, né, eu chamei simplesmente de R', que é um ponto do condutor que produz o campo magnético. E o DL1 eu chamei simplesmente de DL'. Então, essas duas expressões aqui, a na forma integral ou a na forma diferencial, é conhecida como lei de Biot-Savart. Como exemplo de aplicação da lei de Biot-Savart, veremos agora um modelo do condutor retilíneo muito comprido. Então, nessa figura aqui, eu apresento então esse condutor retilíneo muito comprido, percorrido por uma corrente elétrica I e localizado no eixo Z do sistema de coordenadas. Nesse problema, nós calcularemos o campo magnético em um ponto localizado no plano Z igual a zero do sistema de coordenadas. Ou seja, nós calcularemos um campo no ponto x, y e z igual a zero.
Bom, por simetria, é possível ver que o campo, em qualquer outro plano, z diferente de zero, ele terá o mesmo comportamento. Bom, essa situação é realmente análoga à situação onde nós tínhamos uma linha infinita, uniformemente carregada, e nós queríamos calcular o campo elétrico. Então, analogamente também ao caso elétrico, nós utilizaremos coordenadas cilíndricas, que são dadas então pela coordenada r, θ e z, e pelos versores r chapéu, θ chapéu e k. Bom, o campo magnético de um elemento do condutor, que eu estou chamando de dl', localizado por um vetor r' sobre um ponto P localizado no plano xy em z igual a zero, e pelo vetor r é dada pela lei de Biot-Savart, essa expressão aqui. E o campo magnético, devido a todo o condutor de corrente sobre esse ponto P, é simplesmente a integral disso, que é dada por essa expressão. A fim de encontrarmos esse campo magnético, então nós precisaremos determinar quem é o vetor R, o vetor R', a distância, né, R menos R', o módulo, né, dessa distância, elevar ao cubo. Precisamos também determinar quem é o vetor dl' e calcular o produto vetorial de dl' com o vetor R menos R'. Depois de encontrarmos tudo isso, devemos resolver então essa integral, e resolvendo essa integral, nós encontraremos enfim a expressão do campo magnético de um condutor retilíneo infinito. A solução então desse problema, ela pode ser obtida em coordenadas cilíndricas. Lembrando que em coordenadas cilíndricas o vetor posição ele é dado por essa expressão. Então escrevemos o vetor posição, lembrando que esse R ele está no plano z igual a zero, então esse termo aqui ele é nulo, então ele pode sair. Bom, e escrevemos o R', né, que é a posição de um elemento do condutor que está no eixo Z. Então, já que esse fio está localizado no eixo Z, então esse R aqui ele é zero, né, R'. Então, também podemos tirar esse termo. E também vamos precisar do dl, um elemento do condutor, que está no eixo Z, e, portanto, a gente pode escrever simplesmente como dz'. E como a corrente a gente está supondo que está na direção K, então a direção do elemento do condutor está na direção K. E precisamos do R menos R'. Então R menos R' então, é dado como sendo isso menos isso aqui. Vamos ter o R menos R'. Também precisamos do módulo, né, de R menos R'. Então, o módulo de R menos R' é a raiz da soma de suas componentes ao quadrado. Na verdade, nós precisamos do módulo ao cubo. Então, elevamos ao cubo e obtemos o módulo ao cubo. Bom, além dessas informações, nós precisamos calcular o produto vetorial de dl por R menos R'. Então, aqui nós temos o produto vetorial dl por R menos R', que pode ser calculado a partir desse determinante, onde na primeira linha nós temos os versores em coordenadas cilíndricas. Na segunda linha nós temos o vetor dl, que tem uma componente na direção K e as outras componentes são zero.
E na terceira linha o vetor R menos R', que tem uma componente na direção R chapéu e outra componente na direção K e na direção θ chapéu e é zero. Então, fazendo o determinante, calculando esse determinante, nós obtivemos essa expressão. Então, o produto vetorial ele deu um vetor na direção θ chapéu. Lembrando que esse θ chapéu ele é função do ângulo θ, né? Bom, então tendo essas informações, nós podemos substituí-las na expressão de Biot-Savart e montamos a integral cujo cálculo nos fornecerá o campo magnético. Lembrando que essa integral ela é na variável z'. Então, tudo que não for nessa variável vai ser tratado como uma constante. Então, essa parte aqui em vermelho, ela é constante. E aí, realizamos essa integração, né, de menos infinito, até de z variando de menos infinito até infinito. E encontramos, assim, o campo magnético de um condutor retilíneo muito comprido. Então, o campo magnético ele vai aumentar com a corrente, mas ele diminui com a distância. Note que o campo de uma carga pontiforme ele diminui com a distância ao quadrado, enquanto que um campo de um fio infinito ele diminui com a distância. E a direção do campo também é no sentido rotacional. Então esse versor θ ele está girando ao redor do fio, à medida que o ângulo θ vai mudando, e sempre tangenciando a circunferência que se forma à medida que a gente vai rodando ao redor do fio. Então aqui a gente tem uma regrinha para encontrar a direção do campo magnético, também conhecida como regra da mão direita. Então essa regrinha é o seguinte: você coloca o teu polegar na direção da corrente que circula no fio e os outros dedos da mão, que deverá estar curvada, eles vão indicar então o sentido do vetor campo magnético, né? Que é o sentido desse vetor aqui, desse versor aqui θ chapéu. Então aqui eu apresento as linhas de campo magnético de um fio retilíneo muito comprido, percorrido por uma corrente. Aqui eu apresento as linhas de campo no plano z igual a zero, e conforme mencionado, espera-se que esse comportamento no plano z igual a zero seja igual para outros valores, para outros planos, né, em z diferente de zero. De modo que eu possa estender, né, essas linhas de campo em todo o espaço. Então, conforme esperado, né, sendo o campo magnético um campo rotacional, então as linhas de campo elas rodam, né, elas giram em torno do fio condutor, sempre tangenciando uma curva fechada. Então essas são as linhas de campo magnético de um fio retilíneo muito comprido. Um outro exemplo, que é um modelo de grande interesse, é o cálculo do campo magnético sobre o eixo de uma espira circular. Bom, os passos para a obtenção desse campo magnético eles são muito parecidos com os passos que nós fizemos aqui no condutor retilíneo muito comprido. De modo que eu não vou dar maiores detalhes. Quem quiser, esse problema ele está lá na nota de aula, está resolvido. E uma conclusão que podemos chegar, assim como chegamos lá na eletricidade, é que o método de integração direta ele pode ser bastante trabalhoso, justamente por conta das integrais que aparecem. Bom, existem outros métodos para se calcular o campo magnético. Um deles
nós veremos na próxima videoaula, que é o método que utiliza a lei de Ampère.